Muitos foram os evangélicos que não tinham a percepção que a perseguição ela começaria a ser aperfeiçoada, de certa forma. Porque nós sofríamos, de certa forma, a perseguição por parte da mídia. Alguns canais de televisão resolveram questionar a questão do trabalho das igrejas evangélicas e tudo mais. Só que o tempo foi passando e o fato do cristão abraçar esse tipo de discurso que ele não deveria se envolver com política, isso foi fazendo com que aquelas pessoas que foram alimentadas pelo ódio que foi propagado por esses canais, ao longo do tempo fossem se multiplicando e, de repente, desse grupo de pessoas que criou ódio das igrejas evangélicas, algumas dessas pessoas conseguiram entrar na política. Passaram a ter a autoridade política na mão, passaram a ter a caneta na mão para tomar decisões. E aí a perseguição contra o evangelho começou a ser ampliada, porque foi por meio de leis e determinadas decisões tomadas em questões políticas que começaram a surgir determinadas barreiras para atrapalhar o desenvolvimento do evangelho. E quando a gente analisa, a gente percebe, o senhor até já em outra ocasião falou sobre isso aqui no programa, nós encontramos países onde o evangelho foi sufocado simplesmente porque os evangélicos abraçaram esse argumento e são locais que prepararam missionários para trabalhar em vários locais do mundo. Missionários que saíram para realizar trabalhos, inclusive aqui. E esse trabalho evangélico, lá atrás, foi prejudicado porque eles não queriam se envolver com a questão política e isso simplesmente fez com que pessoas mal intencionadas entrassem porque o evangélico não queria cumprir o seu papel de cidadão. Peraí, eu sou cristão, eu tenho essa cidadania espiritual, mas eu sou cidadão aqui, eu tenho essa dupla cidadania. Então eu tenho um ideal, eu tenho que defender meus ideais, o que eu acredito, o que eu confio. Só que aí o cristão abandonou essa questão do ideal dele, da cidadania dele, e não quis lutar nesse aspecto, no ponto político. E acabou acontecendo exatamente isso. Lá o evangelho ele simplesmente foi quase exterminado por causa de leis políticas que foram geradas por pessoas que passaram a ter raiva dos evangélicos.